Olá, queridos. Estou aqui em mais uma oportunidade para continuar a série que tinha começado anteriormente. Haja vista que no vídeo anterior falamos das atitudes em relação ao mundo, baseado no Sermão da Montanha, e desta feita falaremos a respeito do caminho para a justiça verdadeira. De outra forma, falamos a respeito do caráter que Deus abençoa, o caráter cristão definido por Jesus exatamente no Sermão da Montanha. Falamos a respeito da história de Jesus, pois Jesus esteve sendo alguém que revolucionou a história da humanidade. E além de ele ter revolucionado a história da humanidade, ele proporcionou para a humanidade o caminho correto para que chegasse ao céu. E esse caminho era exatamente a sua presença. Nós vemos que no capítulo de número 1, a genealogia humana de Jesus. Ainda no capítulo de número 1, a genealogia divina de Jesus. No capítulo de número 2, nós vemos o nascimento de Jesus. Ainda no capítulo de número 2, vemos também a adoração que os magos proporcionaram para Jesus. Ainda no capítulo de número 2, nós vemos Jesus, depois de Herodes mandar matar todas as crianças antes de 2 anos, que tinham de 2 anos para baixo, ele foge para o Egito. Depois de Herodes morrer, ele volta do Egito e vai para a região da Galiléia e fica na cidade de Nazaré e é, obviamente, considerado um nazareno durante muito tempo da tua vida e é criticado e fica, obviamente, sendo humilhado e passa por situações que são situações ruins, são situações que o fazem viver de maneira triste e desagradável. E mesmo assim, durante esses exatos 30 anos em que ele está na região que conhecemos como Galileia e situada exatamente na cidade de Nazaré, ali ele aprendeu a trabalhar, ali ele se desenvolveu como adolescente, ali ele também esteve comprometido com os estudos. Ali ele viveu as experiências que dizem a respeito da adolescência e da juventude, e depois ele cresceu, ele se desenvolveu, e após ter sido desenvolvido, ele foi para o deserto da Judéia, para o Rio Jordão. E no Rio Jordão, ele foi batizado por João Batista. Ao se deparar com João Batista pregando sobre o batismo do arrependimento, ele obviamente teve, mesmo que João Batista não quisesse, ser batizado por João Batista, a fim de cumprir toda a justiça. E aí, estamos ainda no capítulo de número 3. E no capítulo de número 3, o Espírito Santo desce sobre ele como forma corpórea de pomba. No capítulo de número 3, versículo de número 17, o Pai diz: Este é o meu Filho amado, em quem sinto muita alegria. No capítulo de número 4, nós vemos a tentação de Jesus no deserto e, consequentemente, o teu início de ministério. E ele inicia ensinando, pregando, depositando nas pessoas a fé devida mediante a visualização da sua operação de milagres. Depois disso acontecer, do início do seu ministério acontecer, nós chegamos exatamente no capítulo de número 5. E é no capítulo de número 5 que nós vemos Jesus dando e também ensinando o principal sermão da história cristã e exatamente da Bíblia Sagrada. O principal sermão da história cristã se chama Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a catedral das doutrinas cristãs. O Sermão da Montanha é, obviamente, toda a redireção que o cristão precisa mediante as suas dificuldades diárias. E
Depois de falarmos a respeito do caráter que Deus abençoa, um caráter que é humilde, um caráter que é manso, um caráter que, além de ser manso, é um caráter perdoador, é um caráter longânimo, é um caráter que evidencia uma árvore que produz bons frutos. Chegamos exatamente no momento em que Deus fala a respeito do caminho para a justiça verdadeira, que diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Versículo de número 17, ele fala a respeito da possibilidade de destruir a lei. Há pessoas que têm, obviamente, o que a gente chama de intencionalidade de destruir a lei. Há pessoas que se preocupam em destruir a lei. Mas Jesus, ele explica para os fariseus que ele não veio destruir a lei. Ele não veio para anular a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele veio para ser o cumprimento da lei. E além de ter sido o cumprimento da lei, ele proporcionara não somente o cumprimento, mas o esclarecimento de qual era a intenção da lei. No versículo de número 18 diz que, com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que se cumpra. Porque a lei é um padrão que nos aproxima de Deus. A lei é um padrão que não somente nos aproxima de Deus, como também nos conduz a vivermos uma vida que Deus quer que vivamos. Haja vista quando falamos a respeito dos 10 mandamentos. 10 mandamentos estes que são universais, morais e que alcançam quaisquer pessoas de quaisquer países. E estamos diante desse texto sabendo que Jesus, além de ser o cumprimento da lei, ele veio para cumprir o que a lei diz e explicar o que a lei quer e qual é o seu propósito. O seu propósito é, em primeiro lugar, demonstrar a diferença do povo de Deus para o mundo. Em segundo lugar, é de demonstrar que somos capazes de pecar. Ou seja, a lei não diria não matarás se o ser humano não tivesse a capacidade de matar. A lei, na verdade, não diria não roubarás se o ser humano não tivesse a capacidade de roubar. A lei nos restringe a vivermos uma vida santa, que nos aproxima de Deus e que evidencia a nossa diferença no mundo. E Jesus está dizendo: eu não vim para destruir a lei, porque a lei em si é boa, porque ela nos aproxima de Deus, ela causa diferença entre o santo e o profano. A lei em si proporciona-nos o que chamamos de esclarecimento da relação do Deus e o homem, diferença da relação do povo de Deus e o mundo e santificação. Sem contar que quando cumprimos a lei, cumprimos os mandamentos de Deus. Mandamentos estes que 9 são repetidos no Novo Testamento. E só o mandamento a respeito do sábado era um sinal
a respeito da vinda de Jesus e que era, obviamente, além de um mandamento moral, era um mandamento cerimonial. Nós estamos agora no capítulo de número 5 e versículo de número 19. Estou com muito sono, mas comprometido em continuar a série. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim lhe ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Porém, aquele que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus, porque não é somente cumprir, é exatamente também ensinar. Aquele que ele cumpre a lei, ele é bem-aventurado, mas aquele que também cumpre e ensina, ele repassa, ele transmite aquilo que é a vontade de Deus e ele, obviamente, será chamado grande no reino dos céus. Versículo de número 20 diz: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ele está dizendo o seguinte: se você tiver uma justiça pela qual o fariseu e os escribas têm, que é uma justiça exterior, é uma justiça que só quer demonstrar que, obviamente, há a possibilidade de eles serem santos pela externalidade daquilo que eles querem mostrar para o povo, não terá proveito, não. Mas, se vocês estão ouvindo esta palavra que eu estou ensinando e entendem que a justiça de vocês vão ultrapassar a justiça dos fariseus e dos escribas, vão ser uma justiça que está dentro do interior, vai ser uma justiça que causa a diferença entre o santo e o profano, vai ser uma justiça em que vocês vão promover diferença sendo luz do mundo, aí sim vocês entenderão qual é o sentido da lei de Deus, qual é o sentido do que o Senhor quer e requer aos seus favores. Eu fico por aqui e amanhã, certamente, eu falarei sobre o tema A Justiça em Ação na Vida Diária, baseada em Mateus 5, dos versículos 21 a 48. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Amém.